Pessoal, então hoje a ideia é que a gente consiga fazer um nivelamento aqui de Python e da IDE, para a gente poder continuar utilizando os nossos códigos nas próximas atividades, né? Lembrando que quem não tiver o hardware em casa, pega com a galera que tiver, tá bom? Então eu vou organizar, vou mandar para vocês depois o roteirinho certinho das próximas práticas e tudo mais. Para hoje, então, a gente vai mexer um pouquinho melhor no VS Code, mexer um pouquinho melhor no Python, tá bom? Bom, abrindo o VS Code, então, eu diria que você vai lá e abre o VS Code, de fato, dá Enter aqui. Ele vai abrir várias coisas, dependendo do que você estava programando, se é a primeira vez. E aí, a primeira coisa que eu sugiro é que você crie uma pasta onde vão estar os seus códigos e você usa essa inicialização do VS Code. Ao invés de você ir no código e clicar duas vezes, você vem pela IDE, vem em File, abre a pasta. No caso aqui está, vou pegar o laboratório da anterior. E aí, ele vai abrir aqui do lado um navegadorzinho. Então, se você olhar aqui, tem algumas coisas acontecendo, né? A primeira delas é que o nome aqui, aquisição de dados, é o nome da própria pasta que a gente tem aqui no Python, tá vendo? Então, quando eu abro aqui, tem os arquivos que estão aqui, são os arquivos que estão disponíveis para mim aqui, tá vendo? Vou até fazer uma organização, ó. Vou criar uma nova pasta aqui. Vou colocar os códigos aqui dentro, para não ficar aparecendo o Word, nada. Vou abrir de novo, porque eu vou abrir só a pasta dos códigos agora. Você vê que ele inicializa, ele já seta para mim algumas coisas. Bom, para você que instalou o VS Code pela primeira vez, uma coisa que a gente precisa, que é muito importante, é instalar a extensão de Python. Então, você vem aqui embaixo nos extensions, digita Python, e aí você pega, tem vários distribuidores. Eu uso o da própria Microsoft. Aí você vem aqui e clica em Install na hora que aparecer aqui para instalar, tá bom? Caso você não queira mais, você pode dar um Disable, ou seja, desabilitar. E aí, caso você desabilite, você só clica na habilitar de novo, certo? Aqui tem detalhes, tem coisas caso você queira ler, algumas coisas explicando aqui o que está acontecendo. Eu vou passar por algumas coisas aqui, tá bom? Então, dentro dos códigos da semana passada, a gente vai deixar isso daqui por enquanto quietinho. Eu vou criar um código novo para a gente poder entender alguns conceitos básicos. Eu vou criar um código aqui, e aí no VS Code, como ele é uma plataforma, né, uma IDE que você consegue programar em diversas linguagens. Então, se você vier aqui, você pode colocar, por exemplo, C++, né? Você vai achar que as extensões de C++. Pode colocar também Java, também dá para programar em Java aqui também, tá vendo? Então, você pode colocar as extensões que você quiser. Por isso, quando ele começa com um arquivo sem título, que é justamente para você colocar. Tem algumas maneiras de você gerar esse arquivo da maneira que você quer. A primeira delas é clicando Save aqui, né? E aí, aqui no Save Type, você procura Python. Tá lá, Python. E aí eu vou colocar aprendendo Python. Que é um código só que eu vou usar para fazer códigos aqui com a gente, tá bom? Muito bem. Então, aqui é uma maneira da gente enxergar as coisas que a gente pode programar ainda dentro do Python, tá bom? Esse zoom que eu dei, eu apertei Ctrl+ no teclado, tá bom? E aí, o que acontece? Quando você está configurado certinho, o que vai acontecer é que você vai ter aqui um botãozinho de play, tá vendo? Ó, Run Python File in Terminal. E aí, esse cara aqui a gente usa para rodar o nosso código. Clicando, ele já abre o terminal para a gente, já roda o nosso código, então aqui está o caminho, certo? E aí, no caso, como o meu código não tinha nada, ele simplesmente não apareceu nada. Tem algumas coisas importantes aqui, algumas configurações importantes. A primeira delas é você olhar aqui que a sua linguagem está conectada. Geralmente, se você instalou e você salvou um arquivo Python, ele vai usar o autodetect mesmo para incorporar. Por que isso é importante? Porque quando você for fazer, por exemplo, um if, né, como você está vendo aqui,
ele vai já colocar as cores corretas para você. Então, se, por exemplo, A for igual a 1, print 1. Né? Eu vou criar aqui o A. Por exemplo, se eu rodar esse código da maneira que ele está, dar play aqui, perceba que agora ele está mostrando, ó, é 1. Né? Se eu colocar aqui else, né? Eu faço print, não é 1. Bom, vamos colocar 2. Tá? Não é 1. Aparecendo aqui. Tá vendo? Muito bem. Por que eu estou trazendo isso daqui? Porque é importante a gente aprender a lidar com a ferramenta, né? E também com o ambiente. No MATLAB, a gente vai ter uma interface que ela é própria para o desenvolvimento de engenharia e de códigos focados em aplicações de engenharia. O problema do MATLAB é que ele é pago. Então, a gente pode ter problemas com isso. Por que eu estou trazendo o Python aqui? Porque tem uma comunidade muito grande, assim como o MATLAB, e ele é de graça. Então, a gente tem algumas vantagens nesse sentido. Tudo que a gente usa em Python, a gente pode usar sem medo de ser feliz. O que é aqui em Python é diferente de C, que a gente aprendeu lá em microprocessadores, né? Lá em C, quando a gente fazia um código, a gente tinha aqui, por exemplo, a gente fazia if, né? Se o A fosse igual a 1, aí a gente abria assim, né? E colocava, né? Fazia um printf, por exemplo, e colocava 1, né? Então, essa daqui é em C, esse daqui é a maneira em Python. Esse código não vai funcionar, porque o Python não tem como compilar essas chaves e tudo mais. Ele vai dar erro, entendeu? Olha lá. Ele deu um erro de sintaxe. Falou, a sintaxe está inválida. Eu só estou colocando para a gente lembrar, né? Quando a gente fazia esse tipo de aplicação, o que a gente sabia, né? Em C, a gente sabe que se eu escrever desse jeito aqui, ó, vai funcionar também, né? Perdão, faltou ponto e vírgula, né? Vai funcionar também. Então, por quê? Porque em C, esse jeito aqui também funcionaria, ó, né? Isso aqui funciona, tudo isso aqui funciona. Em Python, não é assim. A indentação, que é as coisas que estão dentro do if, a gente não usa chaves para controlar a indentação. A gente, para controlar o que está dentro e o que está fora do if. A gente usa uma indentação, ou seja, se eu selecionar aqui, perceba que eu tenho aqui, talvez você enxergue, 4 pontinhos, 4 bolinhas. Essas bolinhas significam que automaticamente o meu sistema, a minha IDE aqui, inseriu 4 espaços. Perceba que não é um tab, né? Um tab ele é um caractere especial. Apesar que no meu teclado aqui eu aperto tab e você vai vendo que ele vai preenchendo aqui, o VS Code vai preenchendo esse tab com espaços, é diferente, né? Então eu aperto tab, ele já preenche. Aí o que isso significa? Significa que tudo que estiver indentado embaixo do if está dentro do if, tudo que estiver fora está fora do if. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui para a gente ver como que essa coisa funciona. Então, se eu rodar esse código aqui da maneira que ele está, não vai aparecer nada. Né? Olha lá, de fato, não apareceu nada. Por quê? Porque o A é 2, e eu falei que se o A fosse 1, era para ele printar 1. Né? Agora, eu vou colocar assim, tente de novo. E aí, se eu rodar, perceba que não vai aparecer nada. Por quê? Porque, de novo, esse tente de novo está identado em relação ao if. Agora, se eu tirar esses espaços, perceba que eu tirei a indentação e agora esse print está fora desse if. Então, esse cara, ele vai acontecer independente do que acontecer no if aqui, ó. Tá vendo? Tente de novo. Por quê? Porque ele está fora, a indentação dele está fora. Se eu colocar a indentação, rodei, não aparece nada, certo? Então, é assim que a gente faz o controle dentro de Python. Tem a questão da sintaxe, que eu não preciso colocar parênteses. Se você colocar, vai funcionar, tá bom? Não tem problema, porque o parênteses, ele é um critério de prioridade na hora de executar alguma coisa, então aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Ele funciona também.
Tem algumas coisas que são bem pythônicas, né? E aí a gente vai tentar... Não vou ficar entrando muito nesse mérito, porque a ideia é a gente usar o mínimo para conseguir entender, fazer alguns logs, né, para a parte de microprocessados. Por que que isso é interessante? Porque se às vezes eu crio um código em outra linguagem, a gente vai ter que aprender outra linguagem para fazer os logs aqui. Então, é interessante a gente continuar utilizando o Arduino, né, no PyFirmata, especialmente no osciloscópio aqui, mas as outras funções também vão guiar vocês pelo processo. Então, o que mais que é legal? Tem horas que a gente precisa importar outras bibliotecas, né? O que a gente precisa entender também da IDE? Precisa entender uma coisa. Quando o título do meu código que está aqui em cima tiver essa bolinha branca que você está vendo aqui, ó, essa bolinha branca significa que o meu código não está salvo. Então, ó, quando eu colocar aqui, por exemplo, insira um novo número, perceba que quando eu rodar, e a bolinha branca está lá, tá vendo? Ó, quando eu rodar esse código, olha que filho da mãe, ele salvou para mim, ele salvou automático. Então, isso é bem parecido com o MATLAB, porque o MATLAB, quando ele roda, ele também salva automático. Mas isso é bom, né? Isso é bom. Mas caso a bolinha branca esteja lá, se você fechar, né, por acaso e perdeu, você não salvou esse cara. Então, eu aperto Ctrl S. E aí ele salva. Perceba que não está mais, ó. Aqui está escrito, ó, um arquivo não salvo, tá vendo? Aqui, ó, um não salvo. Ó, quando eu clico Ctrl S, ó, salvou. Beleza? Então, a IDE, ela tem todos esses monte de coisa, não é para atrapalhar a gente, é para a gente se acostumar e ir aprendendo. Uma coisa bem legal do VS Code é que aqui do lado, ó, ele cria uma barrinha com uma foto do seu código, tá vendo? Então, eu vou salvar aqui, eu vou dar um Ctrl C e vou colar umas coisas, tá vendo? Ó? Olha que bacana, né? Então, eu posso, de repente, clicar em algum lugar no meu código e eu consigo ter uma ideia, né, uma miniatura do que está acontecendo aqui. É bem legal, né? Bem interessante mesmo. Muito bem. E aí tem vezes que a gente precisa importar coisas de outros lugares, como foi, por exemplo, o caso do Matplotlib. Tem uma coisa importante aqui, né? Então, caso você vá lá no seu menu iniciar, digita prompt de comando ou CMD, né? Ele vai abrir o CMD do Windows, e aí se você digitar Python, ele deve abrir Python na versão que você instalou, certo? No meu caso aqui, ó, eu instalei no dia 19 de fevereiro de 2021. Fiz mudanças nele, né? Caso você queira sair, é só quit, e aí você continua com o formato de navegação do CMD. Então, dentro do Python aqui, esse Python que vocês estão vendo, ele é muito parecido que no MATLAB a gente vai chamar de command window, né? A janela de comandos, que é uma janela interativa. A diferença é que aqui, por exemplo, eu não consigo enxergar quais são as variáveis que já estão carregadas, os módulos que já estão carregados. Tem como fazer isso? Tem, né? Então, a gente tem, a IDE vai nos ajudar. Esse cara aqui, ele é um terminal cru para a gente, né? Mas dá para você fazer alguns testes, né? Então, você quer verificar lá, opa, que o A é igual a 1 e o B é igual a 2 e quer somar A com B, ele vai funcionar, tá bom? Então, eu gosto de ter esse cara aberto aqui e usar ele, às vezes, para fazer alguns testes. Aqui, dentro da IDE também, né? Ele já carrega esse cara para a gente. Então, ó, eu posso dar aqui, por exemplo, um novo terminal, por exemplo, ó, e aqui os meus terminais estão carregados, tá vendo? Eu tenho aqui o CMD que eu acabei de abrir. Eu posso digitar Python aqui, se eu quiser. Ó. Ele vai abrir o Python aqui também. Ó. A igual a 1, B igual a 2, A mais B é 3. Certo? Isso aqui é muito parecido com o que vai acontecer no MATLAB depois. A definição de variável, a maneira que cada variável é criada. Dentro do MATLAB, você também não precisa definir qual é o tipo da variável. Então, aqui em Python, a gente tem uma função chamada type, que mostra para a gente o tipo que é aquela variável. Então, eu percebo o seguinte, quando eu digitei A igual a 1, ele já criou, ele já entendeu que aquele valor A é um valor inteiro.
Quando eu faço B igual a 2, bom, B igual a 2 é ser inteiro também, se você olhar aqui, então, né? Agora, se eu faço, por exemplo, B igual a 2 pontos, e eu peço o tipo de B, ele me dá um float. Por quê? Porque toda vez que aparecer um ponto em Python, ele entende que é um cara inteiro. Ele vai armazenar o espaço na memória necessário, certo? Muito bem. Então, aqui eu posso sair também, posso fechar. O cara aqui é bem interessante para mim. Dá uma fuçada aqui depois. Por exemplo, aqui, ó, é a quantidade da indentação, tá vendo? Ó? Quantos que você quer a indentação usando espaço? São 4. Tem gente que usa 2. Eu sugiro você usar 4, que é de acordo com a norma que o pessoal usa por aí, tá? Tanto faz, o importante é indentar e indentar igual. Aqui vão aparecer o quê? Vão aparecer os warnings, que são os avisos, e os erros, a quantidade que você tem ainda. Um código de 4, 5 linhas, ele não vai ter erro praticamente, né? Espero que não. E uma outra parte importante é esse cara aqui, ó. No fundo, quando eu abro meu Python aqui no CMD, perceba que ele puxa para mim o Python 3.8. Mas esse cara aqui, ó, tá puxando o Python 3.6. Por quê? Porque eu configurei assim. Como que eu faço para mudar? Né? Eu tenho que clicar aqui e procurar o cara que eu quero, tá vendo? Ó? Então, eu tenho vários aqui, ó. Tenho Python 3.6, 3.7. Poxa, mas por que que tenho tantos caras assim, sendo que se você aí na sua casa fazer isso agora, vai aparecer praticamente nenhum? Porque eu criei, né? Eu criei esses outros ambientes, ó. Então a gente chama isso de ambientes virtuais, ó. Eu tenho um ambiente chamado Keras Env, tenho outro chamado PyFirmata, que é o que eu uso para dar essa aula, porque eu já instalei o PyFirmata nele. Tenho Base, tenho GA, tem o IC Rafael, Desktop, Plasmovac, Robotics e aí vai, certo? Então, como que eu faço para mudar de um Python para o outro, nesse caso aqui? É simplesmente com a facilidade de eu clicar aqui, ele já vai alterar e quando eu rodar aqui, ele já vai rodar com o que está instalado aqui. Mas por que que isso é importante? Isso é importante porque, assim, galera, quando você começa a desenvolver muito código, ah, é normal que você use diferentes bibliotecas com diferentes versões. Então, vamos abrir aqui, por exemplo, o Firefox, vamos dar uma olhada, e já vou apresentar para quem não conhece ainda, uma ferramenta muito importante chamada GitHub, né? Na verdade, o GitHub, ele é um, digamos assim, ele é um site, um serviço que fornece o serviço da ferramenta Git. Então, a ferramenta Git, por si só, ela é um software, certo? Então, você vai ter aí, como você tem, por exemplo, você vai ter ferramentas do tipo Word, Excel e tudo mais, são softwares que você pode usar. Aqui também, né? O Git, ele também é uma ferramenta que você pode usar. Por que que eu estou já chamando atenção? Porque esse cara, ele é muito utilizado e é legal a gente saber que ele existe, pelo menos depois os mais curiosos darem uma olhada. Então, ele é uma ferramenta de rastreamento de mudanças. Ou seja, é uma ferramenta onde a gente faz o tracking changes do nosso código. E isso é muito legal, porque é muito poderoso, porque quando a gente trabalha com Git, a gente pode trabalhar com diferentes pessoas programando a mesma coisa, com diferentes coisas acontecendo. Então, o Git, ele permite, né, aqui vai ficar um pouco abstrato, porque eu não vou ficar gastando tempo nisso, mas a questão é assim, você começa a programar um certo código, uma outra pessoa pode vir, pegar o seu código, abrir o que a gente chama de um novo ramo, né, um novo branch, e aí sair programando, e outra pessoa pode vir puxar, você mesmo pode criar, fazer mudanças, depois voltar. E isso é muito poderoso, porque permite a gente experimentar, e caso, por exemplo, vamos supor que você está programando esse cara, putz, você fez alguma coisa que está muito errado, deu muito errado, você quebrou toda a tua implementação. Simplesmente você pode desconsiderar esse cara e voltar o teu código onde estava. Quando a gente fala de um código, como a gente faz nas disciplinas de 7, 8, 12, 30, 40, 50 linhas, tanto faz, né? Eu não preciso de uma ferramenta poderosa como essa. Mas se você vai fazer um código com 3.000, 4.000, 50.000 linhas, é importante que você saiba o que está acontecendo e qual é as etapas, né?
Então, dentro do GitHub, então as pessoas usam essa ferramenta e elas usam isso para fazer diferentes implementações. Então, por exemplo, vou colocar o meu GitHub aqui, já coloquei errado, já comecei bem. Para vocês verem, então, vamos supor que eu fiz lá, e aí cada repositório eu posso colocar diferentes códigos. Vamos supor que eu, sei lá, criei um código aqui, ó, Robotics Studies, que é uma pasta que eu uso para fazer algumas implementações em robótica, certo? Muito bem. Tem aqui um descritivo, eu te ensino como é que você faz para rodar os meus códigos, para que ele serve e tudo mais. Pois bem, vamos supor que você queira usar esse cara. Você pode usar esse cara. Você pode vir aqui e fazer um download, por exemplo, dele, certo? Ou fazer um clone, enfim, para quem já está acostumado com Git. Mas você pode baixar esse código e usar. Vamos supor que daí você estava usando lá para fazer o teu TCC, você fez o código, e aí você usou o meu, mexeu em cima e tudo mais, e aí de repente você volta aqui, ou eu te aviso e falo, olha, soltei uma nova implementação, onde agora eu consigo fazer o meu robô dar uma pirueta. Putz, você fala assim, seria muito bom se eu conseguisse atualizar o meu código. E aí você vai lá e atualiza o código da minha que você está usando. Pois bem, para que tudo isso? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, quando você baixa esse código, você está usando para aquela implementação. Vamos supor que agora você vai usar um Python, que agora você vai usar uma implementação da OpenAI, né, que é uma galera que também trabalha com códigos de robótica e inteligência artificial, certo? Vamos supor que você tinha uma ferramenta aqui qualquer, do MujoPy, por exemplo, e aí você vai agora testar as minhas implementações e as implementações deles. Muitas vezes é interessante que você, às vezes eu estou usando versões e a OpenAI está usando outras versões e você está usando outras versões e os códigos são muito distintos, com versões diferentes, com implementações diferentes. E aí é interessante às vezes você desacoplar esse cara, porque às vezes um vai estar usando a versão 1.2, o outro vai estar usando a versão 1.1 e aquele terceiro vai estar usando 1.0, e aí às vezes coisas que funcionam em um não funcionam na outra. É isso, mais ou menos, a ideia que eu estou trazendo aqui, né, que eu estou mostrando para vocês. Por que que o meu tem vários? Porque para cada código que eu faço, eu crio um ambiente desse e eu consigo, então, editar e instalar coisas, né? Então, se, por exemplo, você veio aqui e você deu um pip install NumPy, por exemplo, que é uma das bibliotecas importantes que a gente costuma ter que usar, no meu caso aqui, está dando ó, que o requerimento já foi satisfeito. Se o seu aparecer pip não é uma ferramenta reconhecida, duas coisas eu te sugiro. A primeira delas é que talvez você fez a instalação vindo do site. Então, você foi lá em python.org, e aí você fez o download aqui e achou a melhor versão, seja para Windows, para Linux, seja lá o que for que você está usando. Tudo bem, esse cara, às vezes, ele pode trazer alguns problemas para você de não configurar algumas variáveis de sistema, tá bom? Se, por exemplo, o teu pip funcionou, quer dizer, o teu pip não funcionou e você instalou o Python, você consegue abrir o Python por aqui, né, que também vai te abrir um terminal, igual a gente abriu aqui no CMD, significa, então, que o Python em si não está encontrando o caminho das variáveis do Windows. Uma coisa muito louca, né? Então, depois eu vou deixar um link para vocês podem procurar também. Então, se você colocar, no meu caso está em inglês, né? Então, ó, editar as variáveis de sistema. Quando eu clico nisso, né? Aqui embaixo vai aparecer, ó, as variáveis do Windows, do sistema. E aí, ó, aqui tem algumas variáveis importantes que a gente vai precisar editar. No meu caso, quando eu coloco esse miniconda, ele é uma... Ele já vai trazer para mim o Python, porque é uma outra coisa que eu uso. No seu caso, você pode dar um novo e procurar onde o teu Python está instalado, tá bom? Geralmente, ele vai ser instalado dentro do... Vamos pegar aqui. Python Path Windows.
Eu não decorei de cabeça ainda. The Python to the Windows path. Aqui, ó. Variáveis de ambiente. Opa. Então tá aqui, ó. Cancela. Variáveis de ambiente, tem o path aqui embaixo, ó. Path. Vou dar um edit. E o meu que tem vários, ó. Tem MATLAB, tem Git, tem o Chocolate e por aí vai. Aqui, você... tá, no C2 pontos, ó. Então, você procura... Você pode dar um novo, dar um browse, e aí você vai lá nesse PC, C2 pontos, era para aparecer aqui, ó. Python 3.4. Talvez ele esteja invisível. E aí você pode digitar, então. Você dá um novo, C2 pontos, barra Python. No caso aqui não vai funcionar, porque eu preciso achar a versão do meu Python. Vamos olhar aqui. Visualizar. No meu caso não está aqui. Onde que estaria o meu? Nossa, vou ter que perguntar para o Python. Vamos lá. Vou dar um Python aqui. Import OS, import sys. Eu digito isso daqui. O meu tá aqui, ó. Users, Gustavo, AppData, local, Microsoft, Windows App, Python Software, Python 3.8. Então, você poderia vir aqui e adicionar, né, esse cara. Dá um browse, segue esse caminho. A minha maior sugestão para você, então, é você instalar pelo Windows, pelo Microsoft Store. Então, você vem aqui em instala do Microsoft Store, ele deve funcionar. Caso não funcione, você pode pegar um tutorial na internet, né? Adicionar Python no caminho do Windows, que é melhor do que eu estava mostrando aqui. Estou dando uma ideia do problema. Então, se o pip instalou, né? Vamos dizer o seguinte, se o pip instalou, e você manda aqui, pip install numpy, e aí quando você faz aqui, ó, import numpy, aqui, se ele falar assim, olha, não encontrei o numpy, o teu problema é da seleção aqui. Então, provavelmente, o que eu sugiro? Que você procure o chamado base. Esse é padrão, tá? No seu caso aqui, se não está aparecendo nada, por padrão, ele já usa o Python Base. Então, essas são algumas dicas que eu te dou, caso o teu Python não esteja funcionando. Se você tiver alguma dúvida, você também pode me perguntar, pode mandar no chat. E a gente pode ver caso a caso também, certo? Isso é para deixar a coisa pronta para a gente rodar. Vamos voltar agora para a utilização dos nossos colegas aqui. Então, em Python, como que a gente faz algumas coisas? Então, já mostrei o if, como ele funciona, tem o if, tem o else, e é tudo funcionando por indentação. Aí, dentro de Python, a gente tem também os laços de repetição. A gente tem, lá em C, a gente usa arrays, né? Aqui a gente tem as chamadas listas. Então, eu vou criar uma lista aqui, qualquer, e aí perceba que a minha lista ela vai aceitar os meus números ali. Eu não preciso definir qual é o tipo de elemento que vai nessa lista. Eu posso misturar tipos inteiros com tipos float, que não tem problema. E aí, ó, eu posso fazer o seguinte, posso fazer assim, ó, enquanto o i for menor que o n, sendo que o n é o comprimento da minha lista, então é assim que a gente pega a quantidade de elementos aqui, que no caso tem 4, né? Então eu faço len, é uma função que vai me retornar quantos elementos eu tenho ali em cima. No MATLAB, seria len, né? Seria comprimento. No Python eles encurtaram, são só len, né? Então, ó, enquanto o i for menor do que n, eu vou fazer um print i,
e eu vou somar 1 no i, né? E aí, quer dizer, o que eu estou fazendo com esse código? Eu vou mostrar esses elementos um depois do outro aqui, ó. Então, rodei, tá lá, ó. Opa, estou printando o i, não quero o i, né? Eu quero lista i. É isso que eu quero, né? Eu quero mostrar os elementos dessa lista. E aí eu começo com i igual a 0, vou até n. O Python, a diferença, isso é gritante, né? Então, em Python, os nossas listas, os nossos vetores, eles começam em 0. E em Python, em qualquer outra linguagem quase do mundo, né? Python, C, C++, Java, é tudo zero, zero based, que a gente fala, né? O MATLAB, ele começa em 1. Então, essa é uma diferençazinha, né? O MATLAB você teria que começar de 1 e percorrer de menor até n, né? Para dar as n iterações. Aqui a gente vai de 0. Quando eu rodo, então, vai aparecer esses valores, ó. 1,5, 6, menos 4 e 12. Então, esse é um laço do tipo while, do tipo enquanto, que a gente já viu também em microprocessadores. Eu tenho também um chamado, o laço for, né? O for é bem interessante, ó. Para eu fazer a mesma coisa lá, eu faria isso daqui, ó. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver o que está errado aqui. Faltou o in. Pois bem, ó, rodei o código, perceba que ele de novo mostrou para mim os elementos da minha lista. O que está acontecendo aqui, ó? O len, né? Esse aqui eu posso tirar de novo e colocar n aqui para saber o número de elementos da minha lista. Fica mais fácil da gente ler o código. Então tá aí, ó. 1,5, 6, menos 4,1 e 12. E esses são os elementos da minha lista. Esse acesso aqui é parecido com o C, não precisa explicar. O print é parecido com o C, não precisa explicar. Aqui é a maneira mais fácil de conseguir o número de elementos de uma lista, ou de não é um vetor especificamente, já vou chegar lá. E aí, ó, o que está acontecendo aqui? Ó, o for, lá a gente fazia assim, né? Para cada i de 0 até menor do que n, incrementa 1 em 1, e aí eu vou fazer print, no caso que seria lista i, né? No caso lá era printf. Muito bem, ponto e vírgula aqui, né? Então, essa é a maneira pythônica, essa é a maneira em C, né, que eu conseguiria fazer esse cara. Ou seja, eu estou percorrendo uma lista, incrementando o índice i, que vai de 0 até n, incrementando de 1 em 1 e mostrando, dando printf de cada elemento da lista. Aqui, essa função range, o que ela faz? O range é o que a gente chama de um iterador. Ele vai começar em 0 e acabar em n-1, que é o que a gente quer, né? Ele vai fazer basicamente, ele vai sendo incrementado até o n. Mas por que eu não coloquei o i++, né? Porque no for, você consegue colocar o i++, você fala, né? Você pode colocar i menos menos, caso você queira decrementar, e por aí vai. É que aqui, esse range, ele vai criar uma lista. Então, quando eu faço range aqui, de n, o que ele vai me retornar? Ele vai gerar uma lista, que vai começar em 0 e vai até n. No caso aqui, o nosso n é 4, né? Eu tenho 4 elementos na minha lista. Então, esse range ele vai de 0 até 3. Então, cada vez que eu rodar o meu loop, o meu i vai assumir o valor dessa lista que está aqui na frente, ó, range n. Então, eu vou printar o i também. Ó. Vou printar o i. Vou colocar aqui. Coloquei errado ali, peraí. Então, o i é igual a i e o elemento i é igual, vou colocar um barra T aqui para ele dar um espacinho. Ah, eu tenho que apagar isso aqui, né? Então, ó, veja o que aconteceu, ó. Cada vez que ele rodou esse for, ele vai fazer print. Print do quê? Do i, do elemento i,
para cada instante. Ó. Então, perceba o seguinte. O primeiro elemento é 1,5 na posição 0. Tá vendo? Ó, na posição 0, o elemento é 1,5. Aí ele já incrementou para mim, ó, quando ele roda de novo, ele já incrementou 1 para mim aqui. Tá lá. 6. E por aí vai. Tá vendo? Então, para cada vez que eu rodo, eu mudo. Só que isso daqui é uma sintaxe muito baseada em C. Tem um jeito muito mais fácil, muito pythonico de mostrar os elementos, que é fazer isso daqui, ó. Eu posso sumir, inclusive, com isso daqui. Então, aquele monte de linha virou essas duas linhas, essas 3 linhas, ó. Quando eu rodar, olha o comportamento do meu software. Ele mostra os elementos da minha lista. O que está acontecendo aqui, ó? Antes, eu tinha um range. Ele criou uma lista para mim que é de 0 até 3, né? E aí, para cada vez que eu percorria o for, o meu i assumia um valor daquela lista e mostrava. Aqui é diferente, ó. É a mesma ideia. Então, eu já tenho uma lista, que é interesse meu, que é essa lista aqui em cima. E aí eu falei assim, ó, para cada elemento na minha lista, você vai printar o elemento. E cada vez que roda, o Python faz o quê? Ele pega essa variável elemento e assume um valor da lista. Ah, rodou de novo, agora o elemento é 6. Rodou de novo, agora é menos 4. Rodou, agora é 12. Poderia chamar isso aqui de banana. Tá vendo? É o nome da variável que vai assumir cada valor dentro de lista. Eu não sei porque eu falo isso, eu acho isso maravilhoso, né? Eu não precisava ter falado nesse ponto, né? Mas, enfim, essa é uma maneira aí que a gente tem de fazer laços de repetição aqui no nosso elemento, tá bom? No Python. Então, caso você veja algum elemento, ó, vamos dar uma olhada, por exemplo, aqui no osciloscópio, né? No osciloscópio, quando a gente chega aqui embaixo, ele dá um PLT show e ele trava. Então, não tem um laço de repetição ali, porque ele vai travar no PLT show e fica aparecendo aquele gráfico, tá bom? Já o PWM LED, ele tem um for aqui, tá vendo? Ó? Então, vamos entender esse código da prática anterior. Ó. De novo, aqui tem os imports, depois eu chego aqui. Tem o callback e tudo mais. Bom, eu criei uma variável board, né, um objeto, na verdade, que vai receber a instância de Arduino na autodetecção da porta serial. Eu defino o sampling como 10 e defino a entrada analógica 0 com um callback, que é o meu callback. Cada vez que ele chamar esse callback, eu vou pegar esse valor de data e guardar em sinal. Então, eu já vou mostrar aqui como que eu posso para aumentar essa lista. É exatamente fazendo isso, né? Quando eu faço lista.append, ele vai pegar esse valor 10 e jogar no final da lista. Então, a lista vai ter todos esses valores, mais o valor 10. Então, se você olhar aqui, o que o meu callback está fazendo? Ele está pegando o valor data, que está chegando, né? Os dados que estão chegando da porta analógica 0, e dando append nessa lista chamada sinal aqui, signal, tá vendo? Não é sinal mais ou menos, né? É um sinal lido, um sinal temporal. Então, ele guarda esse valor data dentro da lista sinal. Ela começa vazia, então assim eu instancio uma lista vazia. Cada vez que o meu callback registrado tem um valor novo, né, for chamado esse data, ele guarda esse valor de data aqui. E nesse caso, como eu registrei meu callback na porta analógica, cada vez que ele guardar, ele está guardando quem? O valor da porta analógica naquele momento. Tá bom? Muito bem. E aí, ó, depois ele define o pino do LED, né? Não sei bem que está escrito LAN, mas tudo bem. E aí ele entra no for, ó. Para cada T, num range de 0 até 49, porque o range ele vai ter 50 valores. Se começa em 0, vai acabar em 49. Aí ele espera meio segundo, aí ele verifica se a luminosidade é maior que 1 ou menor do que 0, ele vai inverter o valor dessa luminosidade e ir incrementando esse valor de luminosidade que ele vai jogar no LED, no pino do LED. Né?
E aí, então, ele vai ficar acendendo e apagando, acendendo e apagando. Se você quer que ele tenha mais tempo funcionando, você aumenta esse cara. Quanto tempo ele vai ficar? Basicamente, olha, ele vai ficar meio segundo para cada iteração. Então, só você multiplicar 50 vezes meio, vai dar 25 segundos. Então, o experimento todo leva 25 segundos. Ah, professor, eu queria mais rápido. Diminui aqui, né? Você vai diminuindo o tempo de espera. Você vai hackeando o código, tá bom? Ah, professor, eu queria que ele aumentasse mais rápido. Então, aumenta aqui, ó. Você coloca mais o incremento que ele vai jogar no pino do LED, lembrando que é PWM, né? É o que eu tinha explicado. Então, a definição do LED do pino, ele vai pegar o elemento board lá em cima e vai falar assim, ó, o pino digital 3, esse D de digital, 3 é o número da porta digital, ela vai ser do tipo PWM. P é de PWM. Se fosse I, era de input. Se fosse O, é de output, né? Depois quando acaba isso aqui, eu só apago o LED e mostro essa variável sinal que foi guardada. Então, assim, o código, ele está todo, esse código do PWM LED e também o teste 1, eles estão mais fáceis de entender, porque a gente consegue, assim, ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Claro, não espero que de uma hora para outra vocês compreendam tudo ou saibam tudo, mas tem que, para fazer, para aprender, tem que dar a cara a tapa, né? E a ideia é o seguinte, eu estou colocando os códigos prontos, então vocês não têm que programar nada em Python. Claro, tem que deixar tudo funcionandinho, legal, não tem problema. Mas, claro, cada um vai ter dificuldades, vai ter dificuldade com a IDE e tudo mais. Vamos tirando essas dúvidas durante a aula. Se vocês quiserem alguém perguntar agora, pode perguntar. Se quiser ter alguma dúvida específica, pode aproveitar esse momento aí. Senão eu continuo aqui. Em Python, é, vale todos os operadores que você conhece algébricos. Então, se você fizer 5 mais um número qualquer aí, ele vai somar, né? Se você pegar 5 e subtrair alguma coisa, ele também vai subtrair. Se você dividir ele vai dividir. Se você colocar, por um acaso, colocar duas vezes, ele vai pegar só a parte inteira, né? Então, 5 dividido por 2 é 2,5, ele pega só a parte inteira. São alguns hackzinhos aí, né? Esse porcentagem é 5 dividido por 2, dá 2, sobra 1. Né? Esse é o resto. Então, se você pegar, por exemplo, 5 dividido por 3, dá 2, porque 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. Você quer, por exemplo, multiplicação. Se você quer exponenciação, é vezes vezes. No MATLAB, você faz elevado a 5. Né? No Python, é vezes vezes. As 2 elevado àquele valor. Você tem as operações e ou, né? Então, assim, se você fizer 3, por exemplo, 3 é igual a 3, é verdade. 3 é igual a 3.0, é verdade. 3 é igual a 3.1? Não, 3 não é igual a 3.1. 3 é maior que 3? Não. 3 é maior que 3.1? Também não. 3 é maior ou igual? Também não. Mas ele é maior ou igual que 3? Ele é. Né? E você pode fazer também, por exemplo, assim, né? 2 é maior que 1? É. E, né? 2 e 3 é maior que 4? Né? Não existe esse cara aqui. Em Python é bem mais simples, você coloca e. Né? 2 é maior que 1? É. O 3 é maior que 4? Não. Então, com o AND, ele cancela, né? Enfim, são alguns operadores aí. Não vai precisar disso para as coisas que a gente está fazendo na disciplina, porque, como eu disse, a maioria das vezes eu vou passar o código pronto para vocês rodarem. Aqueles que tiverem dificuldade, que não tiverem o código, o hardware em casa, não se preocupa, né? Caso alguém tenha
por exemplo, se ninguém tiver da turma, eu gero esses dados e passo para vocês fazerem um relatório, né? Vocês não vão conseguir fazer essas coisas no Tinkercad. Se vocês preferirem, eu volto para o Tinkercad também, não tem problema. Deixa eu pausar aqui